Obrigado, Senhor. Mas, diz a palavra, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até aqui. Aleluia! Queridos, não coloque o Senhor à prova, é a palavra de hoje. Não coloquemos o Senhor à prova com aquilo que já conhecemos. Quantas vezes nós, por demorar o receber das profecias que já tivemos, por atrasar, por termos recebido e não ter se cumprido, passamos a agir de forma completamente diferente daquilo que prometemos fazer no dia que recebemos a profecia. Quantas vezes desanimamos, porque dissemos ter ido à igreja, ter feito tudo corretamente, entramos em oração, muitos de nós em jejum, e passamos a ser fiéis naquilo que estamos fazendo, mas queremos resultado, queremos saber o que há de ser daquilo tudo que Deus prometeu para cada um de nós. E quando Deus não responde e passa-se um tempo e não vem aquilo que nós pedimos, e não vem aquilo que nós clamamos, aquilo que nós oramos, mudamos a rota e desanimados desistimos de muitas coisas, adorando, passando a adorar até mesmo outros tipos de situações. Eu saía de casa hoje e Deus dizia: não me coloque à prova. E naquele mesmo instante a minha esposa me mostrou a foto de uma pessoa que há muito havia colocado Deus à prova e havia zombado da fé, e que agora está passando por momentos terríveis, com um câncer já alojado em todo o seu corpo. E nós falávamos de consequência. Sabe, o povo, quando viu Moisés subir o monte, Moisés disse: ficai aqui, eu vou ter com Deus no monte. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Deus não falou com Moisés. Moisés ficou no monte esperando Deus se manifestar por 6 dias. No 7º dia, uma nuvem cobriu o monte e a voz do Senhor disse: Moisés, te achega para cá. Por que Deus ordena que você suba e que Ele não fale com você por 6 dias? Te deixe ali. O salmista fez menção disso quando ele disse: quem subirá ao santo monte do Senhor? A próxima pergunta do salmista é: quem permanecerá nele? Porque todos nós
buscamos a Deus por algum motivo. E não precisamos nem ser profetas para isso. Eu posso buscar a Deus até mesmo para agradecer. E esse será o motivo da minha busca. Sempre eu estarei diante de Deus por algum motivo. Ou eu quero alguma coisa dEle, ou eu tenho alguma coisa para ofertar a Ele, seja gratidão, seja jejum, seja oração. Mas na maioria das vezes, estamos em busca de um Deus que possa nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas angústias. O povo já havia sido liberto do Egito, e isso tinha que lhe bastar. Mas não, eles queriam algo mais. O que Moisés foi ter com Deus, nós estamos esperando que Ele desça e que Ele fale conosco do que Deus falou através dele para cada um de nós. Mas como Ele demora, como a minha promessa demora, como essa voz demora, porque já são 40 dias e 40 noites, e eu recebi uma profecia e ela não se cumpriu. Eu recebi uma palavra, ele saiu, ele disse buscar para mim uma palavra, e isso não voltou. Esse homem que nos tirou da terra do Egito tarda em voltar. E onde está o que ele foi buscar para nós? Dessa forma, até o dia de hoje, nós que recebemos muitas palavras, quantas palavras você recebeu? De todas que se cumpriram, quantas você testemunhou? De todas as curas que você recebeu, quantas você trouxe em adoração? Nós queremos mais, é como se não nos satisfizéssemos com aquilo que Deus já fez. E creia, o milagre começa a se tornar comum. A gente começa, num primeiro dia a gente adora e a gente vê como um milagre, e a gente, sabe, conta para todo mundo. Eu recebi uma palavra, isso me bastou. Eu vi como um milagre no dia da minha angústia, no dia da minha aflição. Eu fui para um quarto de oração sem saber o que dizer para o Senhor. Eu andei de um lado para o outro dentro do quarto, e o Senhor disse: te assenta. E eu me assentei, eu senti que eu deveria sentar. Abre tua Bíblia. Eu falei: onde, Senhor? E Ele falou: abre tua Bíblia. E eu meti a mão na Bíblia e abri, e fiquei com a mão sobre a Bíblia, e Ele disse: onde estão a ponta dos teus dedos? Ali é a palavra que quero te dizer. E aí, eu tirando as pontas dos dedos de sobre a palavra, li, e falava exatamente da minha situação, e dava exatamente a saída que eu precisava para essa situação. E eu conversava com uma pessoa, isso que eu vou dizer, querido, eu queria que você compreendesse isso, porque isso pode mudar completamente o teu destino. Uma pessoa que me procurou recentemente, no final da semana passada, perguntando para mim: pastor, o que tu fez para que Deus te direcione, fale contigo continuamente, e te dê orientação, e te dê palavra? Eu disse: não é o que eu fiz, é o que eu faço. O tempo da tua vida, de um dia, de 12 horas que você está acordado, ele é muito curto. A Bíblia nos instrui dizendo: orai sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? Pensamento ocupado, 24 horas em oração. Ontem à noite eu busquei uma palavra. Irmãos, preencha seu dia com tudo que é de Deus. Isso não é enjoativo, não. Como já me disseram: pastor, o dia todo. Quanto tempo você quer de Deus? Eu quero o dia todo de Deus. Então eu tenho que dar o dia todo a Ele. Aleluia! E olhe que dá para diversificar. Ontem eu lia em Jeremias uma passagem que fala do templo de Deus, Jeremias capítulo 7, e de repente me deu um estalo, e eu falei: tem um filme chamado Jeremias, e ele está no YouTube, um filme que dura 58 minutos, fala do rei Zedequias, fala de seus filhos, fala da transgressão do rei,
fala da Babilônia ter invadido Jerusalém, fala da queda de Jerusalém, da destruição do templo, e é um filme antigo, muito antigo. E eu imediatamente escrevi ali Jeremias, o filme, e apareceu. Coloquei na televisão e fui assistir. Assisti o filme com a Bíblia junto de mim, fazendo correlação de tudo que estava sendo dito ali com a Bíblia, e dizendo, é verdade, eles fizeram um filme na íntegra, é muito bom. É muito bom. O filme de Jesus que eu assisto, que eu me permito assistir, não é o que Mel Gibson fez, mostrando Jesus completamente dilacerado. É um filme de Franco Zeffirelli, de 1979, que leva 4 horas de duração, que fala em detalhes, cada palavra que Jesus falou e de que maneira falou. E eu creio, fico 4 horas na frente da televisão, se for preciso, para rememorar cada minuto, cada segundo, fazer as minhas anotações, fazer correlação bíblica. Pastor, filme? Porque muitas vezes você se pega na Netflix, querido. Muitas vezes você vai se pegar na Prime, no filminho da Globo, que não vai trazer nada para a tua vida, não vai acrescentar absolutamente nada. E se for dessa maneira que podemos nos achegar e conhecer um pouco melhor nosso Deus, por que não fazer uso das armas que nos são dadas? Aleluia, você está aqui, amém? Eu preciso conhecer, porque Deus vai falar nas entrelinhas da sua palavra. Querido, existe uma letra atrás da letra. A palavra de Deus, ela é dada para todos e todos podem lê-la. Alguns dizem, eu leio e não entendo nada. Outros dizem, eu leio e compreendo o que está escrito. Mas alguns dizem, eu leio e eu vejo o mistério da palavra. Tem algo atrás da letra. Sabe quando Deus discorre essa palavra em Êxodo, escrita por Moisés, faz parte do Pentateuco, dos 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés? Ele discorre exatamente o que acontece hoje nas igrejas. Tirar as argolas de ouro, ofertar para levantar um Deus que vai prometer coisas que não cumpre. Um bezerro de ouro. Dá-nos um Deus, porque o Deus que me fez uma profecia não cumpriu até hoje. Dá-nos um Deus, porque o Deus que esteve com o pastor no dia da oração não me curou. Dá-me um Deus, porque naquele dia o pastor estendeu a mão e não me libertou da droga. Dá-me um Deus, porque eu continuo viciado. Dá-me um Deus, porque eu continuo doente. Dá-me um Deus, porque eu continuo pobre. E sempre procurando um Deus fora de Deus, que possa fazer aquilo que eu preciso. Porque a presença não basta. Eu quero poder com resultado. A presença não tem bastado. Irmãos, uma pessoa que saiu daqui há um bom tempo atrás, que falou comigo dizendo, pastor, eu gosto de ir lá na outra, porque lá o pastor fala em línguas, bota a mão na cabeça, o sujeito cai, tem revelação, profecia. Isso é mesmo, irmão? Você muda de vida? Você sai de lá resolvido? Dá tudo certo para você? Porque não é um Deus que faz, é eu que faço com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu que faço. Não é um Deus que faz, é um Deus que me instrui para eu ir fazer. Aleluia! É um Deus que fala. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, suas ordenanças, então todas essas bênçãos te alcançarão e virão para ti. Se atentamente ouvires e fizeres. Se atentamente, está comigo, eu tenho que ouvir, eu tenho que guardar, eu tenho que fazer. Deus já fez, irmão. Ele já fez. Ele é como que uma chave que eu posso pegar para abrir qualquer porta. Ele é uma chave.
E quando fala aqui, ele diz, quando há uma demora naquilo que já foi profetizado, naquilo que já foi prometido, é muito comum as pessoas procurarem Deus em outros lugares, mas não é isso. Elas até pensam estar procurando Deus em outros lugares, a verdade é que elas estão procurando outros deuses. Porque Deus demora. Por quê? Porque para fazer o que você precisa, Ele tem que mexer em outras vidas. Eu me lembro quando a gente estava saindo de casa, um dia eu estava saindo de casa para fazer umas compras para o nosso casamento. E aí ia chegar os parentes e a gente só estava junto, faz muitos anos isso, e a gente queria, vamos casar, vamos endireitar a vida, vamos botar tudo no papel, vamos corrigir isso aí, porque eu queria ser pastor sem casamento não pode, já sabia disso, e aí faltava só isso. Aí não me lembro que nós fomos numa benzedeira gospel, e ela falou para nós, ela veio, orou e falou assim, vai casar, cria vergonha. Aí eu olhei para minha esposa e falei, tu que tem que querer, porque eu já quero faz tempo. Com 2 filhos, ela ainda disse, não sei se é isso que eu quero para a minha vida. Eu sou, oh, meu Deus. Casamos, arrumamos tudo, e naquele dia que eu saí, a gente estava passando por uma grande dificuldade. Eu estava desempregado, a gente estava passando por uma necessidade básica. Cada carro que parava na frente da nossa casa, a gente achava que era celeste para cortar a luz. Estava desesperadora a situação. E eu saí, e eu me lembro que eu dei uns 2 socos no volante assim, e falei, por que tu não arruma a minha vida, Jesus? O que eu te fiz? E o Espírito Santo me constrangiu, e Ele mandou eu parar o carro, pare o carro. E eu senti de parar o carro, eu parei o carro. E Ele disse, para fazer o que você precisa, eu tenho que mexer em algumas vidas que eu vou usar para te abençoar. Mas o problema é que eu já escrevi cada um dos dias dessas vidas na palma da minha mão, sem que nenhum dia ainda houvesse. E eu não posso mudar o plano de vida das pessoas só para satisfazer os teus desejos. Eu falei, uau, nunca tinha pensado nisso. Ele disse, então espera, eu estou fazendo com calma, você está vivo, você comeu hoje, você dormiu, você se vestiu, vai dar tudo certo. Espera, a pressa não vai me apressar, a tua pressa não vai me apressar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de cozir, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo para tudo, eu não vou me apressar por sua causa. Chorei, irmão, chorei, me enxuguei e falei, vamos embora. Passamos, casamos, passou os dias, Deus arrumou todas as coisas, consertou todas as coisas, mas eu me lembro que daí quando eu consegui o emprego, nós fomos trabalhar num solão danado, a gente foi escavar umas sapatas e limpar umas cabeças de estaca. E eu estava com o senhor dentro daquele buraco, era um buraco de 3 por 3 por 3 de altura. E era enorme. E a gente estava ali cavando os barrancos e cuidando para não descer tudo. E aquele homem tinha aprendido a ler, lendo a Bíblia. Ele não sabia ler. Um moreno, um senhor bem alto, né? Um afrodescendente, tem que dizer hoje em dia, tem que cuidar até com o que fala, né? E bem alto, o senhor, e ele era meio matuto, não sei se você sabe o que é o matuto, ele não sabe nem dar um abraço, se você for abraçar ele, ele te bate, porque ele não sabe nem abraçar. Ele falava meio grosso. E aí aquele dia a gente estava dentro daquele buraco e eu estava reclamando, estava muito quente. A gente pegava o capacete de obra, a gente enchia de água até a boca e a gente pegava e virava na cabeça, irmão, para dar um banho no corpo, e a roupa secava em 5, 10 minutos, estava seco de novo, de tão quente que era. E eu parei, me apoiei no enxadão e ele falou assim, sabe o que é bom do buraco, seu Nilton? Eu falei, bom do buraco? Não tem nada bom no buraco. É que o senhor olha em volta e não vê nada, aí o senhor é obrigado a olhar para cima. Eu falei, ô glória, eu disse, é verdade? Ele disse, às vezes Deus deixa o senhor num buraco, só para o senhor olhar para cima.
Eu disse, é verdade, querido, é verdade. Eu agradeci tanto aquele homem, foi o melhor dia da minha vida, irmão. Eu comecei a sorrir dentro daquele buraco, olhando para cima, o céu azul, não tinha uma nuvem. Ele olhava para mim e ria e fazia, seu Newton, ore, fale com Deus, Ele vai lhe responder. Nunca esqueci daquele homem, irmão, fez parte da minha transformação, da minha conversão. E às vezes a gente está no buraco e a gente quer ver alguma coisa nas paredes, a gente olha para o chão, não tem nada. E a gente se nega a olhar para cima. Mas a verdade é que Deus tem promovido muitos buracos só para as pessoas olharem para cima. Aleluia! Vai vir, vai! O que Deus prometeu, a minha palavra, diz ele em Jeremias, não voltará para mim vazia, antes prosperará para o fim para o qual foi enviada, assim como a chuva não torna para o céu sem que antes regue a terra, assim será toda a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Aleluia! Deus não é homem para que minta, não é homem para que engane. Ele é Deus. Agora como Ele vai fazer? Não sei. Quando? Não sei. Eu estava falando com um senhor de 78 anos e ele falou assim, pastor, 78 anos, agora esperar o quê, né? Eu falei para ele, 1 ano com Deus. Quantos anos o senhor caminhou sem Deus? Mais da metade da minha vida, não conheci o Senhor. Eu disse, 1 ano com Deus, 1 ano com Deus, vai ser mais demorado e proveitoso do que todos os 78 que o senhor viveu sem Ele. 1 ano com Deus, cada minuto é inesquecível, cada segundo é inesquecível, cada segundo é inesquecível. Então não é o que eu fiz para Deus falar comigo, é o que eu faço. É a entrega, é lembrar do Senhor a cada minuto, a cada segundo, é orar em pensamento, em sentimento, é colocar tudo diante do Senhor, é falar com Ele, mas é também lembrar dEle nos momentos em que eu sou beneficiado pelo seu poder. Gratidão, irmãos. Gratidão é a chave para receber mais. Quanto mais agradecido eu sou, mais Deus pode me dar. Tem uma palavrinha, tem uma alegoria que fala de dependência. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Menino entra no mercado com o pai muito pobre, só alguns trocados no bolso para comprar o básico. E aí o menino ficou olhando para um baleiro cheio de bala, e o menino ficou olhando com vontade. O dono da mercearia percebe e diz, pode pegar. Abre o baleiro e diz, pode, mete a mão aqui, enche a tua mão, pode pegar. E o menino diz, não, estou dizendo, menino, pode pegar, não vou te cobrar nada, isso aqui é de graça, o tio está dando para você. E ele diz, não, pode pegar, querido. Não. Aí chega o pai. Aí o menino olha para o pai e diz, pai, ele deu bala para mim de graça, pai, pega. Aí o pai pega, o pai diz, tem certeza, meu senhor? Não, é de graça, pode pegar. E o pai vai e pega uma mãozada de bala assim, e traz para o menino. Aí o dono da mercearia pergunta, por que tu não pegou? Por que tu pediu para o teu pai? É porque a mão dele é maior. Aleluia. Às vezes nós queremos pegar alguma coisa com a nossa mão, não pede para ele, pede para o pai, ele pega e a mão dele é maior, vai vir mais, aleluia. Não vai vir só o que você pede, vai vir o dobro, amém? Ele está ali disponível para fazer, mas ele precisa que você confie, dependa. Dependência não é isso que nós dizemos, ser, eu vou na igreja, não, dependência é dependência. O que eu quero? Se eu quiser só Ele, todas as demais coisas me serão acrescentadas. Deus não vai dar porque eu mereço, Ele vai dar por acréscimo. Ele vai dar porque eu preciso, Ele vai saber, Ele precisa de um carro, Ele precisa de um emprego, Ele precisa de dinheiro, Ele precisa que aquela conta seja paga, Ele precisa de saúde, Ele precisa de relacionamento com saudável. Ele vai dar tudo. Eu não vou precisar correr atrás de nada, irmão.
Se eu tiver Ele, eu tenho tudo. Nada me será necessário. Como é difícil ensinar isso, irmão. Como é difícil, porque acaba que as pessoas ainda continuam perguntando: como é que eu faço para Deus me ouvir e me dar o que eu preciso? E se nós entendêssemos isso, eu me lembro quando Paulo fala na sua epístola dizendo: 3 vezes já orei e ainda tenho um espinho na carne. E aí Deus fala com Paulo dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, Deus dizendo: cada vez que tu te considera fraco, eu consigo colocar o meu poder somente nos fracos. Eu não consigo colocar o meu poder em quem se acha forte. Eu só consigo colocar o meu poder nos dependentes, nos fracos. Então, quando você está fraco, é que eu consigo agir, porque é na tua fraqueza que você abre a porta para eu entrar. É na sua fraqueza que você ora, é na sua fraqueza que você me busca. Aí muita gente diz assim: mas não, os crentes não deviam ser tudo bem de vida, tudo rico. Deixa de ser crente, irmão. Quando fica rico, deixa de ser crente. O crente que ficou rico, deixou de ser crente. Mas tem que estar debaixo de moenda? Não, não é debaixo de moenda. Mas Deus vai acrescentando a cada dia aquilo que nós necessitamos, sem nos corromper, sem nos tirar do caminho, porque para Deus é muito importante que Ele te salve. Deus quer te libertar, sim, mas quer te salvar. Deus quer te curar, sim, mas quer te salvar. Deus quer te prosperar, sim, mas quer te salvar. Ele não fará nada disso sem antes te salvar, porque uma pessoa salva pode ser próspera, uma pessoa salva será liberta, uma pessoa salva será curada, mas nunca uma pessoa curada será totalmente salva. Os 10 leprosos que vieram até Jesus: tem piedade de nós, filho de Davi. Ele disse: apresentai-vos ao sacerdote. Correram, voltou um. Jesus perguntou: cadê os outros 9? Não eram 10? É que só um foi salvo, o resto só foi curado. Não adianta ser curado se eu não sou salvo. Eu preciso de salvação. E a salvação, ela vem pela declaração dos meus pecados e pela espera por Deus. Irmão, não adianta nós tirarmos as argolas das orelhas das nossas mulheres. Essa palavra mulheres tem a ver com igreja. Sabe o que estava dizendo nesse texto? Estava dizendo assim, eu vou traduzir para você entender aonde está o âmago da palavra. Quando ele diz assim, faça-nos deuses. Foi o povo que pediu. O sacerdote sempre vai fazer o Deus que o povo adora. Se o povo adora dinheiro, é dinheiro que ele vai oferecer. Por isso você encontra tantas igrejas da prosperidade. Igrejas que falam de riqueza, de prosperidade. Porque é a identidade do povo que segue ela. Uma igreja que fala de salvação, tem pessoas que buscam salvação. E naquele momento o povo queria que as promessas se realizassem e se transformassem em coisas palpáveis. E aí o sacerdote disse: vocês querem que realmente o Deus que vocês escolherem faça por vocês o que vocês buscam? Então, as mulheres que representam igrejas, ele disse: arrancai as argolas das suas orelhas. Ele estava falando: tira todo o ouro, recolhe o ouro, dízimos e ofertas, como moeda de troca, e traz que eu faça um Deus que você vai receber o que você quer. Mas não recebe. Dançaram em volta do ídolo, e Moisés desceu com as tábuas da lei. Você sabe por que Moisés, quando ele desce, ele quebra as tábuas? Porque se o povo lesse o que estava escrito nas tábuas, certamente todos morreriam. Moisés jogou as tábuas no chão para que ninguém fosse réu do que estava escrito nele. Porque você só é réu daquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece, você não vai ser julgado.
Quando ele jogou as tábuas no chão e quebrou, o povo não sabia que estava escrito: não farás para ti imagem de escultura alguma, diante de nenhuma delas te prostrarás e a nenhuma delas darás culto, porque eu sou Deus zeloso, ciumento, que visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aleluia! Sabe, Moisés, ele estava se pondo na brecha para libertar o povo, para não deixar o povo morrer. Ele se levantou como libertador. Eu vou libertar você, mesmo que seja escondendo tudo de você, para você não morrer, porque eu tenho esperança que você ainda vai entender e você vai mudar de vida. É só isso. É só isso. Proteção, até que venhamos ao pleno conhecimento da verdade. Deus sabe de tudo que Ele te prometeu. E outro problema maior é quando nós ocupamos igrejas onde o profeta era falso. Eis que te diz o Senhor, quando o Senhor nunca disse nada. E aí nós estamos esperando por uma profecia que foi dada por um homem, e Deus não vai cumprir isso. Por isso eu tenho temor quando eu digo: Deus ordena que te diga. Se eu falo isso, eu sei que a minha vida está em risco, meu ministério está em risco, a igreja está em risco. Quando Deus me fez profeta, eu tinha dúvida se era Deus ou era eu na minha mente. Eu morria de dúvida, sempre dizia: Senhor, confirma, não pode ser. Senhor, eu vou falar isso para aquela pessoa e se não... Nunca fomos envergonhados, nunca. Tudo que foi falado existia, tudo que foi falado acontecia, e acontece até os dias de hoje. Irmão, Deus não vai poupar ninguém, o que tiver que dizer Ele vai dizer. Por quê, pastor? Porque Ele quer curar. Por quê? Porque Ele te ama. O pai só bate no filho porque quer botar o filho de volta no caminho. O pai não bate no filho porque tem ódio. Nenhum pai bate no filho porque tem ódio, só porque quer devolver o filho para o caminho. Pega a cinta aí, ó. Nunca mais tu vais mexer na minha carteira. Aleluia. Guarda essa palavra. Não está demorando. Deus só está aperfeiçoando. Não está demorando. Deus vai te dar o que você precisa. O que Ele prometeu para você vai vir. E vai vir com tempo para você usar, gastar, viver e ainda ter mais promessas de coisas ainda maiores. Aleluia! Você crê nisso, amém? Você recebe essa palavra, amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte, vamos adorar o Senhor.